Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje organização social e religiosa, na página 26. E é interessante que vocês peguem o livro para que façam uma leitura e compreendam melhor o texto. Na última aula de História, nós estudamos as novas formas de organização. E fazendo só uma volta ao que nós estudamos, nós vimos que as novas formas de organização social das cidades, que surgiram a partir dos clãs, ou seja, os clãs foram se tornando grandes tribos, e essas grandes tribos se tornaram cidades, e assim surgiram a organização social. Naquele período, a organização social estava ligada à religiosidade. Ela não era desvinculada da organização social. Então, quem exercia a função de governar a cidade também tinha a função religiosa. Na Mesopotâmia, inicialmente os povos adoravam divindades, como os fenômenos da natureza, fenômenos naturais, como a lua, o sol, e mais tarde eles começaram a passar essa divindade na forma humana. Então eles começaram a achar que os seus governantes eram a ligação com o divino. E dessa forma, esses povos começaram a atribuir a seus governantes a função de governar a cidade. E além de governar a cidade, ao mesmo tempo, eles tinham que fazer essa ligação com o divino. Essa religiosidade e como ficou essa organização social e religiosa. Então, pois bem, hoje nós vamos dar continuidade com essa organização social e religiosa, fazendo uma leitura aí, que em muitos lugares a organização política e social ela esteve ligada a fatores religiosos. Então, diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e em várias sociedades antigas. Os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Então, os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas, importantes para cada cultura, e onde eram feitas oferendas às divindades, para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta. Então, esses centros, as pessoas iam, e elas cultuavam a figura religiosa, e iam fazer as suas oferendas. Então, essas oferendas, eles iam comemorar muitas vezes uma boa caça, uma boa colheita que fizeram durante aquele período. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Então, para entender aí, diferentes de hoje, esses centros, diferente de hoje em dia, quando a maioria das religiões mais populares são voltadas ao culto de um Deus único, entre os antigos era comum o polieteísmo, isto é, a crença em diferentes deuses, certo? E assim, a partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social, relacionada a fatores políticos e religiosos. No continente americano, também havia cidades com essas características, como a cidade de Chavin, de Huantar, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa.
Então, as pessoas faziam peregrinações, né, nesses lugares, e esses lugares recebiam muitas pessoas, né? E o centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 e 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e Bolívia.